Quinta-feira à tarde, depois do pôr do sol, já é considerada sexta-feira para os judeus. Para nós ocidentais, ainda é quinta-feira até às 0 horas, até às 24 horas. Para o judeu, não. A partir do momento que o sol se pôs, então aquilo ali já era a tarde da sexta-feira. E aí Jesus chega para celebrar a ceia ali, então, naquela quinta-feira à noite com os discípulos. E o texto que nós lemos neste momento, que é do versículo 17 a 21, é o início dessa celebração, ou parte dela. Por quê? Porque Marcos ele não se detém em narrar os fatos em ordem cronológica e nem os detalhes de cada um dos fatos que aconteceram lá. Possivelmente porque ele recebeu estas informações de outros, primeiro porque ele não era um dos 12. E aquele momento lá foi um momento exclusivo dos 12 com Cristo. Então, provavelmente, quem passou essas informações para Marcos foi Pedro. E quem faz um relato detalhado dos acontecimentos do cenáculo é João. Se você ler o Evangelho de João, do capítulo 13, eu até gostaria que você mantivesse aberto, porque alguns detalhes nós vamos pegar lá. Do capítulo 13 até o capítulo 17, João está narrando o que aconteceu no cenáculo. E neste caso aqui, nós vamos precisar do apoio de João para entendermos o que Marcos está colocando. Marcos está pulando alguns momentos na Páscoa dos judeus, celebrada lá por Jesus com os seus apóstolos. Só para a gente entender um pouquinho este contexto, o Senhor Jesus, ele comanda como sendo o anfitrião. E por que ele é um anfitrião? Porque aquele aposento era dele. Os convidados eram os 12. E como o anfitrião, como líder naquele momento, ele deveria conduzir a Páscoa nos seus 4 cálices. O que são esses 4 cálices? A Páscoa judaica ela era celebrada em 4 cálices. Então era servido o primeiro cálice, e este cálice passava de boca em boca, cada um tomava um pequeno gole daquele cálice, e essa era a abertura da cerimônia da Páscoa. Na sequência, vem um ato cerimonial de purificação. Marcos não vai relatar isso, porque Marcos vai direto ao ponto. Ele está seguindo uma história, onde existe um grupo tramando uma traição, tramando a morte de Jesus, e um outro grupo celebrando Cristo. Neste cenário do cenáculo, Marcos ele tem que deixar essas duas cenas, e ele precisa juntar as pessoas dessas duas cenas num único ambiente. E realçar o que tem a ver com a história que ele vem contando. A história que ele vem contando é de uma trama contra Cristo e de um outro grupo fazendo coisas por Cristo. E de repente no cenáculo esses dois grupos se ajuntam, e lá no cenáculo um indivíduo entre aqueles 12 era o representante daquele obscuro plano para tirar a vida de Jesus. E os outros 11 discípulos eram representantes da alegria, da contentação e da satisfação com Cristo que estava presente lá em Betânia. Esses dois cenários unidos, Marcos dá a continuação da história, ele vai direto ao ponto. O ponto é que no meio daquele momento, que deveria ser um momento de profunda intimidade com Deus, deveria ser um momento de deleite na presença de Jesus, diferente do banquete de Betânia, que era um banquete festivo, de comidas e festas, aqui é um banquete espiritual. É um banquete para lembrar o que Deus tinha feito e para que o Filho de Deus reinstituísse a ceia. Nesse banquete espiritual, a alegria espiritual, o contentamento que estava no coração deles vai ser turbado, porque um homem mal intencionado, daquele cenário sombrio, da trama contra a morte de Jesus, ele vem para dentro deste lugar, e ele vai ser deflagrado aqui pelo próprio Senhor Jesus. Mas é preciso que eu lembre os passos da ceia, porque este momento em que Jesus denuncia um traidor, não é o primeiro momento, a ceia não começou ali. A ceia começou, como toda a ceia judaica, com o primeiro cálice. E este cálice todos tomaram e todos beberam dele. Na sequência, há a purificação. E João relata isso. No início do capítulo 13, você vai ver lá do Evangelho de João, que João vai descrever que Jesus, estando com os apóstolos naquele cenáculo, ele tira sua capa, ele pega uma jarra com água, uma toalha, e ele vai lavando os pés de todos os discípulos, lava o pé de todos. No meio deles, somente um, que é extremamente sanguíneo e fala tudo que vem à boca,
ele ficou extremamente constrangido, talvez até mais do que os outros, e disse: Senhor, o Senhor não vai lavar meu pé. Eu que tinha que lavar os pés do Senhor, não o Senhor lavar os meus pés. Adivinha qual era o nome dele? Pedro, ou nosso querido Pedrão. Pedrão diz: o Senhor não vai lavar. E aí Jesus disse: mas Pedro, aquele de quem eu não lavar os pés não tem parte para comigo. E Pedro insiste: de jeito nenhum, o Senhor não vai fazer isso comigo. E aí Jesus insiste com ele, fala: Pedro, se eu não te lavar os pés, você está fora. E aí Pedro falou: então, Senhor, lava os pés, lava a cabeça, lava as mãos, pode lavar tudo. E Jesus disse: também não vamos exagerar, Pedro, porque quem já tomou banho não precisa ser lavado novamente. Você já está limpo, Pedro, é só lavar os pés. E aí Jesus fala: o que isso tudo significa? E aí Jesus profere um sermão, que ele começa com essa ilustração de lavar os pés. E o sermão é: Jesus disse para eles: olha, vocês não me chamam de mestre? E é óbvio que eles responderam: sim. Bom, se eu, sendo mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer o mesmo uns com os outros. E isso é um link com aquilo que Jesus ainda havia de fazer na sua crucificação, quando ele se entregaria em nosso lugar. É um link com as mensagens a respeito do perdão e da humildade. Por quê? Porque Jesus está usando a seguinte regra: o princípio que o exemplo vem do maior. Se o maior faz, o menor precisa fazer também. E isso vale para tudo. Quando o Senhor Jesus fala sobre perdão nos evangelhos, ele diz: olha, se nós recebemos tão grande perdão de Deus, como eu posso negar o perdão para um outro? E nós temos a parábola do credor incompassivo, nós temos a própria oração dominical. Quando ela termina, o Senhor Jesus diz: e tampouco vós, se do íntimo não perdoardes aqueles que vos ofendem, tampouco vosso Pai vos perdoará. Então Jesus está dizendo: olha, se Deus, que é Deus, perdoa vocês, quem são vocês para não perdoar os outros? Este é o princípio. O princípio aqui, especialmente em João 13, é: se eu que sou o mestre, sou filho de Deus, me humilho, quem são vocês para não se humilharem? Então Jesus prega este sermão para eles, falando sobre a humilhação, falando sobre a importância no reino de Deus de imitar a Cristo, de fazer aquilo que Cristo fez. E então Jesus faz aquilo que é próprio dentro da cerimônia judaica. E aí Mateus e João também nos ajudam nisso. Jesus passa para o segundo momento: comer as ervas amargas. E quando se come as ervas amargas, então acontece uma explicação a respeito do que a Páscoa significa. E aí Jesus, como era o líder, provavelmente ele lembrou os discípulos de todo o sofrimento que a escravidão do Egito trouxe para o povo. E então, após comer estas ervas amargas, o segundo cálice era servido. O povo tomava aquele cálice e Jesus continuava, o líder da cerimônia, continuava a explicação a respeito da Páscoa. Mas após o segundo cálice, a explicação passava para o momento da libertação. Como Deus tirou o povo daquela escravidão. E quando essa explicação era terminada, então todos que estavam na casa cantavam alguns salmos. Salmos que foram escritos por Moisés, salmos a respeito da libertação. E só depois então eles passavam para o mais importante, que era comer o cordeiro que estava assado. Eles se alimentavam do cordeiro e logo depois eles partiam pão, que era um pão sem fermento. Nesse momento do partir do pão, Marcos relata que o Senhor Jesus vai identificar que há um traidor entre eles. E o texto diz que quando eles estavam ali, naquele momento, no partir do pão, quando eles estavam se alimentando, o Senhor Jesus, ele se volta para os 12 e diz: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Imagine o constrangimento que isso gerou. A frase forte para nós aqui é: um de vós. Por que um de vós? Porque não se tratava das colunas do judaísmo, não se tratavam de soldados romanos, não se tratava de estranhos, não eram aqueles religiosos lá do templo que tomaram chicotadas de Jesus. Tratava-se dos 12 homens que foram escolhidos a dedo por Jesus, que andaram com Jesus os 3 anos de ministério e que estavam nos momentos mais íntimos e também nos momentos mais poderosos do ministério de Jesus. Homens que pregaram
que oraram e que muitas pessoas foram libertadas através da instrumentalidade desses discípulos. Homens que foram enviados por Jesus nas regiões onde Jesus estava para orar e para libertar pessoas no nome de Jesus. Gente que era participante daquela obra. Então, quando Jesus diz um de vós, é algo extremamente dramático e constrangedor. Por quê? Porque não é um grupo qualquer. E se o constrangimento, como narra Marcos, muitas vezes foi dentro das sinagogas, quando Jesus ia lá pregar e expelia demônios de religiosos, de membros da sinagoga, aqui o constrangimento era dentro do cenáculo, entre os 12. E o texto diz que surgiram perguntas entre eles. Marcos relata uma das perguntas apenas. Mas se nós analisarmos tanto Mateus quanto João, nós veremos que saíram ali 3 perguntas. A primeira delas foi: porventura sou eu? Todos eles fizeram essas perguntas. Fizeram para si mesmo, fizeram para Jesus. Provavelmente o constrangimento e o receio do coração deles é que talvez fosse um deles e eles nem mesmo estivessem percebendo isso. O receio é: Senhor, será que sou eu? Sou eu que estou fazendo alguma coisa? Sou eu que estou traindo o Senhor? Eu não sei o que eu estou fazendo. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? E veja, aqueles homens não eram diferentes de nós, então eles pecavam. Eles tinham aprendido com o Senhor Jesus que eles deveriam confessar os seus pecados. Então possivelmente eles começaram a fazer um autoexame, como nós fazemos quando somos chamados para isso aqui na igreja, quando fazemos na nossa casa, e eles são chamados a um autoexame, e talvez nas suas orações eles até repetiam o que nós falamos: Senhor, nos perdoe até dos pecados que nos são ocultos. Nós aprendemos a fazer isso com Davi, porque às vezes pecamos sem perceber que pecamos. E então possivelmente a primeira resposta que passou na mente desses homens é: nós fizemos alguma coisa, ou eu fiz alguma coisa e não percebi. E aí eles começaram todos incomodados com aquilo, perguntar: Senhor, porventura sou eu? E essa pergunta demonstrava receio. Marcos relata essa pergunta. Mas Mateus, no capítulo 26, versículo 25, diz que um daqueles 12 fez essa pergunta para Jesus, mas no caso deste não era receio no coração. A pergunta era fruto de hipocrisia. Mateus 26, 25 diz que Judas, olhando para o mestre, disse: acaso sou eu, mestre? Essa é a pergunta não de alguém receoso, essa é a pergunta de alguém hipócrita, que está tentando tapar o sol com a peneira e está tentando algo impossível. Ora, lembra que ele foi secretamente, vamos voltar lá no versículo 11, ele foi secretamente atrás dos líderes de Israel, aos líderes judeus, os líderes do judaísmo, e falou, e eles ficaram contentes, e ele disse: olha, eu vou procurar uma oportunidade exata para entregá-lo na sua mão. Então ninguém sabia, exceto os líderes do judaísmo, ninguém sabia que ele estava tramando aquilo, mas Jesus sabia, e isso era suficiente para Judas parar e pensar: não, peraí, se ele está dizendo que tem um traidor aqui no meio, então ele já sabe de tudo. Mas ele hipocritamente olha para Jesus e diz: acaso sou eu, mestre? E há ainda uma terceira pergunta que parece quase que algo infantil, porque é óbvio, se Jesus estava citando ali, Jesus não ia citar. Se Jesus estava falando daquela maneira, é porque ele queria que ele se identificasse, não o próprio Jesus os identificasse. Mas João relata que ele mesmo olhou para Jesus e disse: Senhor, quem é essa pessoa? É como a gente falar assim: ó, viu, conta aí quem é o traidor. Uma confiança que João tinha, quase que infantil, no Senhor Jesus, de que as coisas podiam ser simples assim, ele podia simplesmente citar um nome e essa pessoa se arrependeria, talvez algo assim. Mas todos eles são sinceros, com exceção de Judas, e todos eles estão preocupados e estão fazendo um autoexame. E aí Jesus dá uma resposta para essas perguntas todas. E que resposta que Jesus dá? Jesus diz: aquele que mete comigo a mão no prato. Bom, não ajudou muito. Por quê? Porque no centro da mesa, não uma taça, mas talvez 2 ou 3, assim como nós fazemos quando nós vamos fazer um almoço comunitário, a gente faz lá um pote com um tempero, e aí você põe um monte de coisa lá no tempero, deixa lá no meio, cada um serve a salada e joga aquele tempero em cima. Na hora de celebrar, eles colocavam lá no meio da mesa, para comer os pães e para comer também
a ovelha, o carneiro que estava ali assado, eles colocavam uma vasilha, um prato com tempero, e esse tempero é um pouquinho diferente do nosso. Eles usavam damasco, usavam figos, e eles amassavam tudo isso, e eles lançavam vinagre, água e azeite, talvez algumas ervas ali, faziam um grande tempero. Deu até água na boca aqui. Quem sabe a gente, semana que vem, você vai fazer um tempero desse aí para a sua carne, para o seu pão, para a sua salada. Eles faziam isso, colocavam no meio da mesa, e então os discípulos, eles molhavam o pão naquele tempero ali para comer. Então quando Jesus disse, aquele que mete comigo a mão no prato, ele não estava identificando, porque todos ali estavam usando aqueles pratos de tempero. Então é como se ele não tivesse respondido nada para 11, mas para Judas ele lembrou com certeza, e ele sabia com certeza que Jesus sabia o que ele estava fazendo. Porque quando Jesus é aquele que mete comigo a mão no prato, Judas deve ter lembrado talvez de alguns segundos em que os olhares entre ele e Jesus se focaram quando eles estavam molhando o pão no mesmo lugar. Era um deles, estava ali dentro do cenáculo. Esta resposta de Jesus, ela tem 4 funções. A primeira delas é um aviso direto a Judas. Judas, eu sei o que você está fazendo. Ninguém aqui sabe, mas eu sei. Eu não vou dar seu nome agora, mas eu sei o que você está fazendo. Um aviso, um alerta. Pare imediatamente o que você está fazendo. Contenha-se, mude de rota, anule seus planos. Desista disso, não faça isso. Eu sei o que você está fazendo. Primeira função era um aviso. A segunda função daquela resposta indireta era chamar a atenção para a profundidade do sofrimento que Jesus tinha. Imagine, eu vou começar do exemplo menor para o maior. Primeiro, naquele lugar Jesus era um anfitrião. E como anfitrião, quando uma pessoa, você recebia uma pessoa na sua casa, e essa pessoa fazia algum tipo de desfeita dentro da sua casa, não comer a sua comida, ou reclamar da sua comida, ou não aceitar algum ato de hospitalidade sua, ou cometer um ato de traição mesmo ali dentro da casa, era a maior ofensa que alguém podia fazer para um judeu, era ofendê-lo dentro da sua própria casa. E aquele lugar era a casa do Senhor Jesus, e ali estava um homem que estava prestes a ofendê-lo de maneira profunda, e estava comendo dentro do mesmo teto que ele. Segundo, era ofensa por quê? Porque aquele homem tinha sido escolhido por Jesus para ser um de seus apóstolos. E o que ele estava fazendo era ir contra tudo que ele aprendeu naqueles 3 anos, e ir contra tudo aquilo que Jesus tinha prometido, ir contra tudo aquilo que ele tinha recebido de preparo, ir contra tudo aquilo que ele tinha ouvido e visto Jesus fazer. E aquilo era uma grande ofensa e produzia sofrimento. Imagine você investir na vida de uma pessoa 3 anos, se nós pensarmos só no ministério. Mas como o Senhor é o Criador de todas as coisas, tudo foi feito por Ele, para Ele, por meio dEle. Imagine que há uma história de uma família inteira que foi construída com as mãos de Deus para gerar aquele homem. E aquele homem, fruto de um ato criativo de Deus, estava se voltando contra ele. Imagine a profundidade desse sofrimento. Mas este Judas que estava para trair Jesus, ele era representante de uma sociedade inteira que não recebeu a Cristo e que repudiava Cristo, que comia o pão que ele multiplicava, mas essa mesma sociedade iria gritar dias mais tarde: crucifica-o, crucifica-o. Então este aviso, aquele que mete comigo a mão no prato, é: eu sou traído pelos íntimos, eu sou traído pelos meus irmãos, eu sou traído pelos meus filhos, eu sou traído por aqueles que eu criei, eu sou traído por aqueles de quem eu tenho cuidado, eu sou traído por aqueles que eu amo. E então aquele aviso era um desabafar de um profundo sofrimento que ia no peito de Jesus. Terceiro, aquele aviso mostrava novamente que Jesus tem pleno controle de tudo. Na semana passada eu terminei dizendo isso, que servir ao Senhor é muito bom, porque nós podemos servi-lo consciente de que Ele está controlando todas as coisas, não precisa ter medo. O presbítero Luiz Antônio falou sobre isso agora cedo. E nós estamos dentro desse contexto, e aqueles discípulos estavam dentro de um contexto. Então quando Jesus disse: alguém vai me trair? Essa pessoa está aqui. Jesus está dizendo assim: olha, tudo que vocês estão fazendo, inclusive você que está me traindo, você não está fazendo pelas minhas costas, porque eu comando tudo.
A responsabilidade é sua, porque você está fazendo isso porque você quer. Você que mete a mão comigo no prato está me traindo, e eu sei disso. E como este Judas e os outros também sabiam do poder absoluto de Cristo como Filho de Deus, a conclusão é óbvia. Ora, se ele sabe, e eu continuo vivo aqui, e continuo tendo condição de trair Jesus, significa uma única coisa: ele quer que isso aconteça, porque senão ele já teria me impedido. E esse texto me mostra então que Jesus está no controle. Este mesmo controle vai ser reafirmado diante de Pilatos, quando Pilatos chega para Jesus e diz: olha, está nas minhas mãos o poder de vida e morte. Se defenda, diga alguma coisa para que eu possa fazer algo por você. E qual que é a resposta que Jesus dá para ele? Jesus diz para ele: a minha vida ninguém a tira. A minha vida eu a dou. Aí Jesus está dizendo para Pilatos assim: Pilatos, não é você que vai me matar. Não é o clamor da multidão que diz crucifica. Se eu vou para aquela cruz, eu vou por uma decisão minha. Deus está no controle, Cristo está no controle. E aquela declaração significava isso. Muitos depois poderiam, e João faz essa afirmação, lá no capítulo 13, que Jesus disse: olha, isso é para que vocês creiam que eu sou. Ou seja, a minha denúncia do meu próprio traidor é para que vocês saibam que eu sou o Senhor, eu estou no controle, eu sei o que está acontecendo. Quarto, aquela declaração, aquele que mete comigo a mão no prato, ela significava que era imprescindível que todos aqueles que seguem a Jesus, especialmente aqueles 12 que eram os amigos mais íntimos, que eles nunca deixassem de lado o autoexame. Porque não é por andar 3 anos ao lado de Jesus, do próprio Filho de Deus encarnado, que eu posso me sentir tão seguro de que eu não vou fazer nada de errado. A declaração significa que isso, aqueles que são íntimos meus, que andam comigo, que comem comigo, dentre eles alguém está me traindo. Irmãos, como isso é poderoso para a nossa vida. Como estes alertas são significativos para nós. Por quê? Porque o Senhor Jesus está mostrando a realidade do que é o ser humano. Esta é a verdade. Nós olhamos para este cenário, nos lembramos de Judas, e nós fazemos os piores julgamentos a respeito dele. O próprio Senhor Jesus vai afirmar que maldito é aquele por quem o Filho do Homem vai ser morto. O Senhor Jesus diz: melhor que ele não tivesse nascido. É a afirmação do último versículo, do versículo 21. Melhor que ele não tivesse nascido. Por que ele faz esta afirmação? Porque o homem perfeito, o Filho de Deus, ele vem a este mundo para trazer vida, e este mundo não recebe, pior. Os homens deste mundo tramam a morte dele, e estes homens executam o plano da morte dele. E o Senhor Jesus disse: olha, o Filho do Homem morre, o homem perfeito, o Filho de Deus morre, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora que não tivesse nascido. E então isso tudo traz um contexto muito amargo para o nosso coração, para o nosso intelecto. E que contexto é esse? É o ensino do Senhor Jesus nesse texto para nós. Um grande alerta. Na semana que vem nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e nós vamos pegar a restituição da ceia. Então eu traí um pouco o Toto aqui, porque eu não disse para ele que eu ia parar no versículo 21. Mas esse contexto é um contexto de preparação para nós. Faça de conta que você está revivendo aquela última semana. Hoje é o domingo. E durante essa semana, um dia crucial é a tarde da quinta-feira e a noite de quinta para sexta. Nessa noite, Jesus deflagra o homem para o próprio homem. Diz: é assim que vocês são. Vocês se tornam íntimos meus para me trair. E não pense que é só Pedro, porque quando nós lembramos, não pense que é só Judas, porque quando nós lembramos nesse texto, nós pensamos em Judas. Mas na continuação, eu vou ver com vocês, na continuação nós vamos ver que o próximo alerta vai para Pedro. Pedro vai dizer: não, ninguém vai trair o Senhor, ninguém vai entregar o Senhor na mão de ninguém. Ninguém vai fazer isso. E Jesus disse: acalma aí, Pedro. Eu disse: não, ninguém vai tocar no Senhor, só por cima do meu cadáver. E aí Jesus repreende: mas arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Mas eu não posso adiantar os próximos sermões. Mas se você ficou interessado, venha.
Mas o fato é que Judas traiu, entregando Jesus para os soldados. Mas Pedro vai negá-lo. Algumas horas mais tarde, Pedro vai negá-lo. Pior, os outros discípulos, você os encontra na paixão de Cristo? Não, eles simplesmente desaparecem. Você não os acha mais. E você vai ver só João aos pés da cruz, confortando Maria. A questão é, o que aconteceu com eles? Aconteceu o que Jesus havia predito que aconteceria. Aconteceu com eles o que acontece com todo ser humano. Aconteceu com eles aquilo que é próprio da nossa raça caída. Eles simplesmente não atenderam o alerta do Senhor Jesus. Eles simplesmente acharam que talvez o problema era do outro. E quando Judas vai, levanta e sai correndo, opa, que alívio, apareceu um culpado, agora nós estamos numa boa. Que é o que a gente costuma fazer. Aí aparece um culpado, você aponta o dedo para ele e você se livra de qualquer problema, porque afinal de contas, a bola da vez agora é fulano. É o que as mídias fazem. Vocês já perceberam? Quando um problema muito sério aparece, por exemplo, com o governo, um escândalo vai acontecer com alguém no dia seguinte, para desfocar. Porque quando aparece algo muito grave, você desfoca de todo mundo, inclusive de você mesmo, e todo mundo lava a alma, né? Alguém deu um deslize grande, opa, um alívio, um momento de santidade para todos nós. O cenáculo tem muitas lições para nós. E este texto encerra para nós duas lições, que eu quero encerrar com elas, que são, com certeza, de longe, as duas lições mais sérias para homens e mulheres cristãos como nós, que estão diante de uma carreira para percorrer, que estão diante da vida e que muitas vezes se iludem consigo mesmo. E a lição é, primeiro, não dá para ser cristão sem entender que cristianismo significa vida de humildade e humilhação. O exemplo vem do maior. Se Jesus foi humilde, e se Jesus se humilhou por nós, quem somos nós para nos deixarmos encher de orgulho? Quem somos nós para acharmos que somos alguma coisa? Quem somos nós para não perdoar, por exemplo? Quem somos nós para não lavar os pés de alguém? Quem somos nós? Essa imagem do lavar os pés ela é muito interessante, porque se você pensar num pezinho de gente como nós, no Ocidente, que todo mundo usa uma meinha bonitinha, limpinha. Os adolescentes eles gostam de usar 2 dias a mesma meia e às vezes passa da medida. Mas todo mundo usa aquela meinha limpinha, bonitinha, tênis. Você pensa naquele pezinho macio. O pé lá não era assim não, lá não tinha meia nem sapato, lá era sandália para andar no deserto, no pó e na pedra. Então eram pés rachados, encalacrados. Imagino que as unhas deveriam ser aqueles blocos de pedra. Jesus se humilha, Jesus lava os pés. Nós queremos lavar o pé de gente cheirosa, gente que a gente gosta, gente que é amigo nosso. Lavar pés significa ser uma pessoa humilde, pronta para ajudar, receber, perdoar, auxiliar, andar junto com quem quer que seja. Independente da classe econômica, independente da classe cultural, independente de sexo, raça, independente de pecados que essas pessoas tenham cometido. Humildade, esse é o nosso dever, é para isso que o Senhor nos chamou. Ele agiu de forma humilde, Ele deixou a sua majestade para vir aqui se entregar em nosso lugar, morrer por pessoas abomináveis como nós. A lição do cenáculo é essa: Jesus se humilhou. Se o meu Senhor, se o meu Mestre se humilhou, quem sou eu para manter uma vida de orgulho? E a segunda lição é a lição do autoexame. O Senhor Jesus avisou aqueles homens para que eles fizessem um autoexame, mas eles não fizeram. Cada pregação que você ouve, cada
mensagem que você ouve, cada oração, cada culto que você participa, cada trecho das Escrituras que nós lemos, cada uma destas porções que nós temos do recado de Deus para o nosso coração são um alerta. A questão é, quantas vezes nós, diante da palavra que nós ouvimos, nós fazemos um autoexame? Há quanto tempo Deus tem falado conosco e nós simplesmente fazemos como Judas fez? Nós ouvimos e não damos a menor atenção para aquilo que nós ouvimos. Quantas vezes você já ouviu uma pregação, quantas vezes você já leu um texto bíblico e no exato momento seguinte você parou tudo na sua vida, você se examinou e disse: Senhor, isso tem tudo a ver comigo. Eu não posso simplesmente continuar porque o Senhor está me alertando. Eu quero parar, eu quero mudar de vida, eu quero experimentar algo novo. Eu não quero viver isso porque o Senhor está me dizendo que eu estou indo na direção de um abismo. Quantas vezes nós já fizemos isso? Nós estamos ouvindo e aprendendo da palavra de Deus, ou pelo menos parece, há muito tempo. E simplesmente algumas coisas simplesmente não mudam, parece que nós somos sempre os mesmos. Algo está errado. A síndrome de Judas entrou em nós. A síndrome de Pedro está presente na nossa vida. A síndrome que aconteceu, que tomou conta dos apóstolos, está presente na nossa vida. Vez por outra alguém cai, é disciplinado, e a gente se sente aliviado. Opa, o traidor foi indicado. Ou você ouve aquela pregação e vai embora para casa e fala assim: pena que fulano não estava lá hoje. Isso é orgulho associado com a negligência. Porque se você estava aqui hoje e o estudo foi esse, é porque era por encomenda da parte de Deus para você. Nunca é para os outros. Esqueça os outros. Os outros é uma desculpa que nós arrumamos para não admitirmos aquilo que Deus está falando conosco. São duas mensagens simples. Se humilhe, viva a humilhação. O Senhor Jesus nos ensinou essa é a principal lição dele. Ele começou se humilhando quando ele deixou a sua glória, quando ele pisou esta terra, quando ele se submeteu à infância, quando ele se submeteu à lei, quando ele se submeteu aos pecadores, quando ele se deixou prender, quando ele foi para a cruz, quando ele foi envergonhado na cruz. A humilhação, e a maior de todas, quando ele levou sobre si todos os nossos pecados, ao ponto de que o próprio Deus se torna distante dele, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? A humilhação. Eu não posso viver uma outra vida diferente, senão uma vida humilde, para seguir o meu Senhor. Mas esta vida humilde implica em reconhecer sempre, quando Deus fala comigo, que o assunto é comigo, é responsabilidade minha, e eu preciso parar, e eu preciso refletir, e eu preciso pensar. Não importa quantos cabelos brancos você já tem na cabeça, quantos anos de membro da igreja, não importa se você já tem emerência, não importa se você é líder, se você é pastor, presbítero, diácono, Deus está falando com você, ouça, porque os próprios apóstolos foram alertados, e eles mesmos cometeram erros, e eles andaram tete a tete com Jesus. Quem somos nós para acharmos que nós estamos livres disso? Veja, autoexame é necessário. Quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós fazemos o quê? Nós lembramos como Paulo ensina. Então, antes de comer do pão e beber do cálice, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Foi o mesmo que Jesus fez lá. Alguém aqui vai me trair? Aquele que mete comigo a mão no prato. Jesus estava dizendo: se examinem, porque existem coisas erradas no coração de vocês. O texto nosso nesta noite diz isso: se examinem. Todos nós devemos nos examinar. Existem coisas erradas na nossa vida, e nós precisamos atender, usando um termo bem itapevense, nós devemos atender a esses assuntos, enquanto Deus está nos alertando, para que a gente não venha sofrer com eles, como Judas sofreu depois, como Pedro sofreu a vergonha depois, como os discípulos sofreram o vexame de, no momento mais glorioso da história da redenção, eles estavam fora de Jerusalém, fugidos, porque ficaram com medo, porque não tinham ouvido nada do que Jesus tinha dito, e perderam aquele momento glorioso. E as mulheres que foram lá, que viram Jesus naquele jardim deveriam estar os 12, ou pelo menos os 11, ajoelhados,
cantando talvez, e esperando o momento glorioso da ressurreição de Cristo. Mas eles não estavam lá, eles tinham fugido. E as pessoas mais corajosas que foram lá foram as mulheres. Pare e pense um pouquinho na sua vida. Eu estou fazendo isso com a minha. Deus tem falado conosco. O que nós temos feito com os avisos que Ele tem nos dado? Que Deus nos ajude a considerar essas duas advertências: humildade e autoexame. Amém.